Oi, viajante da vida! Você acha que basta se dizer cristão para já ter um lugarzinho reservado no céu? Na nossa próxima viagem, nós vamos perceber com Jesus que as coisas não são bem assim, que a proposta para alcançar felicidade e paz vai requerer de nós trabalho. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações, deixa um like agora, se não gostar lá no final você muda para dislike e aproveita para comentar. Desde já obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus seja conosco e nos ampare neste nosso momento especial de estudos. Quando nós nos propomos como espíritas e cristãos aprender com Jesus, há muitos caminhos. Há aqueles companheiros que se dedicam, que vão estudar, que fazem exegese dos textos da Bíblia, que aprendem inclusive hebraico, grego, aramaico, para poder trazer para nós essas informações. Não nos cabe nesse momento, não nos cabe nesse pouco tempo que temos de estudo, fazer tamanho aprofundamento. Mas nós podemos, assim como Allan Kardec fez em O Evangelho segundo o Espiritismo, buscar este ou aquele trecho dos Evangelhos e fazer para nós algum tipo de reflexão e trazer aos companheiros, às companheiras que nos escutam, algum tipo de reflexão, porque sempre é bom refletir na mensagem de Jesus. Seus ensinos são atemporais, valiam, eram preciosos no tempo em que o Mestre esteve materialmente conosco. Valem, são preciosos nos dias de hoje, em pleno século XXI, com essa sociedade terrena tão confusa, tão atabalhoada como nós vimos acontecer. E é interessante nós observarmos que muitas criaturas, daqueles que se dizem cristãos, se apegam à letra da lei, se apegam à letra, ao texto apenas, à literalidade do que é apresentado nos evangelhos. E é lógico que se de um ponto de vista mais geral, observar a linguagem de Jesus, a linguagem oriental de 2000 anos atrás, baseada apenas na literalidade, com todos os possíveis erros de tradução que podem ter acontecido até que esses textos cheguem a nós, é pôr-nos em risco. Então o melhor é nós fazermos aquilo que Jesus recomendou, buscar o espírito da letra, porque a letra em si mata, nos faz errar, e o espírito, o sentido, o conteúdo do ensinamento é que é mais importante, é que é mais relevante. Se isso é válido para os ensinos de Jesus de um modo geral, mais válido ainda isto se torna no que diz respeito às várias parábolas que Jesus contou no Evangelho. Parábolas são histórias, bem ao gosto daquele tempo, bem ao característico da linguagem oriental, onde Jesus foi criado, onde ele foi educado, acostumado aos símbolos, para trazer representações a mentes ainda obtusas, a criaturas ainda de pouca evolução intelectual e que não tinham condições, nem mentais, nem morais, de aprofundar o seu pensamento para entender os conceitos profundos que Jesus vinha ensinar. Então, nas parábolas, ele deixou esses conceitos protegidos contra a má vontade das criaturas que poderiam tentar adulterar, e aqueles que não conseguem entender também não conseguem adulterar. O máximo que acontece é se prenderem à literalidade, e aí, lógico, o tempo faz justiça a esse equívoco. Mas as parábolas protegeram, de certa forma, os ensinos mais profundos de Jesus. E se existe uma parábola da qual nós podemos tirar muitas informações e que o codificador, na sua sabedoria, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, resolveu estudar também, é a chamada parábola do festim de bodas, como ela aparece no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 22, ou a parábola da grande ceia, como ela aparece no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14. E uma versão ou outra, embora a versão de Mateus seja mais poética, seja aquela que o codificador resolveu adotar para utilizar, elas trazem ambas o mesmo sentido. E aí é lógico que a gente tem que estar bastante atento. Porque o que diz Mateus? Mateus coloca esta parábola do festim de bodas nos seguintes termos. Jesus reunido com a multidão e ele resolve ensinar e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo celebrar as bodas do seu filho, mandou fazer uma festa.
E chamando então os primeiros convidados, disse a eles: tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, recusaram ir. O rei então mandou outros emissários, mandando dizer: olha, matei os meus cevados, o banquete está pronto, vinde às bodas. Mas uns foram para sua casa de campo, outros foram para os seus negócios, outros ainda tomaram dos emissários do rei e os maltrataram. Então o soberano, tomado de ira, mandou seus exércitos contra esses infiéis e queimou as suas cidades. Depois disse aos seus servos: o banquete está pronto, o festim está preparado, mas aqueles que foram convidados não eram dignos dele. E depois às ruas, às encruzilhadas, e chamai a todos que encontrardes. E assim fizeram os servos, e o salão se encheu de gente. Passeando entre os seus convidados, para ver os que ali estavam, o rei se deparou com alguém que não trazia a túnica nupcial. E perguntou ao homem: amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E o homem se manteve em silêncio. Então o rei disse aos seus servidores: atai-o de mãos e pés e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos para o reino dos céus. E se nós nos ativermos apenas à literalidade, como Kardec diz para nós lá no capítulo 18 do Evangelho, se nós ficarmos presos apenas à letra desse texto, nós cairemos no ridículo. Ela nos levará a interpretações ridículas. Imagina, gente, tanta dificuldade para atender um convite para ir a uma festa de um rei. É claro que isso não aconteceria, nem nos tempos de Jesus, nem nos tempos de hoje, que está cheio de penetra e todos querendo ganhar uma boca grátis, uma alimentaçãozinha grátis, ainda mais nesses tempos bicudos que nós estamos vivendo. Então é lógico que Jesus não se referia a uma festividade terrena. É lógico que nós temos que tentar entender as relações que o Mestre estabelece. E há duas relações que já servem de abertura para as nossas reflexões. Afinal de contas, que história é essa de reino dos céus? Será que seria um castelo nas nuvens? Será que seria o paraíso? Ou para nós espíritas, não seria mais interessante fazer a associação deste reino dos céus com um estado de vida espiritual de bem-estar? Sim, porque a observação que o codificador faz para nós, o alerta que nos é feito é exatamente esse. Os ensinos de Jesus não visam a vida material apenas, não visam a transitoriedade da existência num corpo. Eles servem para o espírito como ser imortal. E é sob a ótica da imortalidade que nós temos que observar. Então, o reino dos céus não pode estar associado a um prêmio, a um paraíso, que é a visão materialista daqueles que imaginam que podem comprar esse estado, cumprindo sacramentos das suas religiões, fazendo práticas exteriores para mostrarem o quanto são piedosos, o quanto são devotos. Não. Para nós espíritas, o reino dos céus é uma conquista, fruto do trabalho, fruto da transformação, fruto da elevação dos espíritos, que realizaram isso por seu esforço, claro, contando com o auxílio, com a orientação de benfeitores espirituais encarnados e desencarnados, porque nós os temos nos dois lados da vida, tanto na vida espiritual quanto na vida material. E aí é lógico que essa associação do reino dos céus com uma festa, ela fica muito precária. Mas, diferentemente até do que as traduções que chegaram para nós do Evangelho segundo o Espiritismo fazem crer, que Allan Kardec associa o reino dos céus ao festim de bodas, Jesus, nem no texto de Mateus, nem no texto de Lucas, ele faz essa associação. Ele diz, num caso, que o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas dos seus filhos, fez um festim, e no caso de Lucas, a um homem que, querendo celebrar, também fez um festim e mandou os seus convidados. Então, a associação aqui é que o reino dos céus, essa fonte de felicidade na vida espiritual, essa fonte de alegria, de paz, de harmonia que nós conquistamos como espíritos imortais que somos e que podemos vivenciar, podemos fruir, estejamos nós na vida espiritual, estejamos nós na vida material, porque aqueles que alcançaram o estado de reino dos céus não precisam estar desencarnados para viver essa paz, essa felicidade, essa harmonia. Nós podemos vivê-la aqui mesmo. Nós não conhecemos tantas criaturas que o mundo parece desabar em torno delas e elas permanecem confiantes, permanecem serenas, permanecem seguras,
Sim, esses seres, esses irmãos, essas irmãs que agem assim, que têm essa confiança de que não estamos desamparados, que não estamos perdidos, e é isso que o Espiritismo tem que trazer para nós, uma mensagem consoladora. As coisas podem parecer muito ruins, podem estar muito ruins, o nosso sofrimento pode ser muito intenso, mas nada do que está ocorrendo vai deixar de acontecer em nosso benefício. Mesmo as dores, elas vêm para nos despertar. Quando elas vierem, nos perguntemos, por que estou passando por isso? Onde eu preciso melhorar para não precisar mais dessa experiência dolorosa? E aí é exatamente neste ponto que nós vamos ver a associação do reino dos céus com esse estado de conquista do espírito, de bem-estar e de felicidade íntimas, independente da condição em que nós vivemos. E aí é lógico que existe o extremo oposto disso. Lá no finalzinho da parábola do festim de bodas, Jesus diz ao homem que não trazia a túnica nupcial, e depois nós vamos entrar nesse conceito, que ele fosse atado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Então, se o reino dos céus, por um lado, representa esse estado de bem-estar espiritual, as trevas exteriores, na verdade, representam o oposto disso. Representam a infelicidade, um estado de tormenta íntimo que pode acontecer quando desencarnados. Não há um inferno. Onde nós estivermos atormentados, onde nós estivermos vivenciando trevas interiores, nós estaremos com trevas exteriores a nós. Só veremos a situação mais complicada, só veremos a situação mais sombria, só veremos o lado mais escuro das experiências, em vez de percebermos o crescimento que pode decorrer dele. E aí é exatamente nesse sentido, é exatamente a partir daí que nós vamos perceber Jesus associando a mensagem, a felicidade, o reino dos céus, esse estado que se opõe às trevas exteriores, de paz, de harmonia e de felicidade, a uma conquista, a um soberano. E essa é muito importante, porque as festas elas são passageiras. As festas, por mais longas que elas sejam, elas não duram por toda a existência. Os reinados, ao contrário, a existência de um soberano, ao contrário, elas são mais duradouras do que as festas que eles promovem. E ao contrário, nós poderíamos ver então o rei, ou o soberano, ou o reinado dele como sendo promotores de vários momentos de bem-estar e de felicidade. E é exatamente assim que Kardec, usando aquela estratégia de Jesus, de falar às criaturas de acordo com o seu contexto, não era o que o mestre fazia? Quando ele estava falando para pastores, ele se referenciava a bodes, às ovelhas, para fazer o paralelo e oposição entre os que são obedientes, os que estão bem contemplados, aqueles que evoluíram, que são mansos e dóceis, e os rebeldes. Ou então ele fala do joio, do trigo, fala da figueira que dá frutos ou que não dá frutos, fala do grão de mostarda para representar a fé quando ele está falando com agricultores, dos animais para pastores. Dos agricultores, ele fala de vegetais. Quando fala a pescadores, ele fala a respeito da pesca, das redes, de tornarem-se pescadores de homens. Então Jesus sempre contextualiza para o seu público. E Allan Kardec faz o mesmo. Na Europa do século XIX, ainda tão aristocrática, ainda tão focada nas famílias que tinham no sangue a sua aristocracia, a sua fonte de poder, Kardec faz uma reflexão importante para nós. Ele nos chama a compreender o seguinte: olha, as aristocracias, os reinos europeus, promovem aquelas festas pomposas que muitas criaturas ficam invejosas e desejosas de participar. Pois bem, a mesma coisa ele fez. Então, para que as criaturas entendessem essa associação do reino dos céus, Kardec coloca então o rei promovendo as festas, para que nós entendamos que é um desejo, que é uma vontade de almejar. É claro que o desenvolvimento dos conceitos não pararia aí. O codificador não seria tão eurocêntrico assim a ponto de imaginar que somente os reinos europeus daquele século eram civilizados, eram conscientes. É lógico que essa explicação viria no decorrer da codificação, viria no avançar dos textos alguns antes, como por exemplo o texto atribuído a uma rainha de França que fala da nulidade da realeza que ela experimentou na Terra sem os méritos que precisava ter quando chegou à vida espiritual. E em vários outros pontos em que se coloca que a verdadeira nobreza, porque era essa associação que se fazia no século XIX, os nobres são felizes. Então, todas as criaturas que não eram felizes queriam ter o status dos nobres.
o codificador faz essa primeira associação para despertar a nossa atenção de que conquistar a felicidade é possível, e depois, ao longo da codificação, nos faz perceber que a verdadeira nobreza não é a da consanguinidade, não é a do poder material, mas a verdadeira nobreza é a nobreza espiritual, é a da conquista da alma, é a dos valores morais, éticos, civilizatórios de verdade. E nós podemos ter criaturas civilizadas, éticas e morais em populações de baixíssimo desenvolvimento intelectual. E podemos ter criaturas intelectualizadas, completamente pervertidas nos contextos da ética e da moralidade. E assim nós vamos nos percebendo com o codificador, fazendo essa busca do que está acontecendo. Associação com uma necessidade de felicidade que todos nós temos. Nenhum de nós, gente, quer ser infeliz. Não é proposta da doutrina espírita que nós fiquemos cultivando aquele olhar macerado, aquele ar de tristeza, eu tenho que ser infeliz para ser bem feliz, assim nós nos tornamos chatos. Ninguém gosta de conviver com aquelas criaturas que você pergunta, e aí, como é que você está? E ela desfia o seu rosário de coisas infelizes, das doenças que tem, dos problemas que enfrenta, das famílias ou dos familiares que são confusos, que são atabalhoados. Não. Nós gostamos de estar ao lado de pessoas de alto astral, de pessoas animadas, de pessoas que nos transmitam, de certa forma, um conforto de que, apesar das dificuldades e dores, nós poderemos ir adiante. Mas, seguindo com a análise de Allan Kardec, a esse trecho, a esta parábola do festim de bodas, ele chama a nossa atenção para alguns detalhes a mais. Chegaremos ainda à história da túnica nupcial, mas vamos ver primeiro a questão dos convidados. Vamos observar antes aquilo que o codificador nos apresenta a respeito dos que foram convidados. E nesse ponto nós seguimos juntinho com Kardec. Os primeiros convidados foram os hebreus. Foram aqueles que já tinham a conceituação do Deus único, do monoteísmo, de uma ideia um pouquinho mais amadurecida, embora o povo não a tivesse. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, que transmitiam essa mensagem ainda de forma alegórica ao povo, tinham essa concepção. E aí eles fazem como aqueles primeiros convidados, eles ignoram. Eles se acham tão bambambãs, tão autossuficientes, que eles não precisam de mais. E aí deixam de lado o convite, mas também não fazem mais nada. E então há um segundo convite. Os segundos convidados representam a sociedade de um modo geral. Aquelas criaturas que de alguma forma, hoje no século XXI, nós chamaríamos de os formadores de opinião. As criaturas que têm algum desenvolvimento intelectual, as criaturas que ocupam alguma posição de mando, elas são chamadas, elas são convidadas. As criaturas que de alguma maneira já estão realizando algum tipo de interferência no desenvolvimento da sociedade. E esses são aqueles que se apegam à sua posição, são os mais materialistas de todos. Se os hebreus e os religiosos de um modo geral ignoraram no tempo de Jesus e ainda estão ignorando hoje esse convite por acomodação ou por orgulho e vaidade, porque acharem que não precisam mais de nenhum convite à transformação como esse que Jesus veio fazer, essas criaturas da sociedade, aqueles que de alguma maneira estão aí vivendo na ponta da sociedade, aparecendo na mídia, eles acham que tem coisa mais importante para fazer do que se ocupar com religião, de que se ocupar com uma mensagem de divindade. E é aí que a coisa se complica. Por quê? Lá na parábola, uns foram para sua casa de campos, representando aqueles que são acomodados. Estão com a vida ganha, não tem problema material, não tem problema ainda de enfermidade no corpo físico, são jovens, são belos, podem curtir a vida, podem gozar. Então, a ir para a casa de campo significa exatamente o não trabalho. Significa exatamente o renunciar à possibilidade de trabalhar, de cooperar. E aí vão cuidar da sua dolte far niente, da sua preguiça. Os segundos, ou outro caso, são aqueles que vão cuidar dos seus negócios, que vão para suas lidas, representando os materialistas arraigados, os workaholics, aqueles que dizem assim, eu não posso ir no centro na reunião do dia tal porque eu tenho que fazer hora extra para ganhar um pouco mais porque eu quero trocar de carro esse ano, ou eu preciso conquistar uma outra posição no emprego. E aí estão sempre trocando por valores materiais a oportunidade de conquistar valores espirituais. E ainda existe uma terceira situação, daqueles que foram convidados e maltrataram os servos do rei. Maltrataram os emissários, atacaram o mensageiro, como a gente costuma utilizar nos dias de hoje, no linguajar atual. E é interessante a gente perceber isso, porque assim, essas criaturas são, na atualidade, na época de Jesus, as vozes do caos.
São aqueles que estão prontos para disseminar notícias falsas, para disseminar o extremismo, para separar. Olha, você não é do nosso grupo, então você não é bom. Você não pensa como eu, então você não é bom. Você é deste lado de cá, você é do meu lado. Se você é do outro lado, eu vou ficar contra você por qualquer motivo. Nós vimos coisas absurdas por questões ideológicas. Muitas vezes, os que são as vozes do caos são aferrados, estão enquistados nas suas posições ideológicas e delas não saem, não abrem mão. Como se o outro que pensa diferente não fosse apenas alguém que tem um olhar diferente sobre a vida, mas fosse um inimigo que precisasse ser abatido. Esses atacam o mensageiro, destroem a mensagem de paz, de harmonia que está sendo trazida para disseminar a sua mensagem do caos. E eles estão presentes no nosso tempo. Olhemos à nossa volta, olhemos nas nossas redes sociais e nós vamos encontrar os mensageiros do caos onde quer que nós estejamos. É uma pena, porque aí o que vai acontecer, na parábola parece um castigo divino, não é? O rei se toma de ira, manda os seus exércitos e queima as cidades dessas criaturas ditas infiéis. Mas será, na concepção que nós temos hoje, século 21, que Deus é assim tão irascível? Que os provedores de bem-estar, porque essa é uma questão complicada, Jesus falava a criaturas muito obtusas, criaturas que não tinham capacidade ainda de entender sutilezas, diferenças sutis, que não existe apenas o totalmente bom, não existe apenas o totalmente mal na Terra. Existem muitas nuances. Uma criatura que pode estar mergulhada no vício, em um determinado momento pode ter um lapso de generosidade e fazer o bem. Da mesma forma, uma criatura dedicada, pacífica, sempre de voz baixa, no momento de destempero pode cometer um crime. Mas os hebreus do tempo de Jesus, aqueles que ouviam o seu discurso, que ouviram essa palavra em primeira mão, não tinham capacidade de discernir, não tinham capacidade de entender essas sutilezas. Então Jesus precisava de um grande contraste, eles só entendiam os grandes contrastes. Então, se por um lado o rei ou o provedor, aquele homem que fez o festim lá no Evangelho de Lucas, eram capazes de promover uma grande festividade, de disseminar alegria, prazer, quando contrariados eles eram capazes de queimar a cidade dos outros, de abater os seus adversários, porque era a única maneira de fazer as criaturas compreenderem, ainda que fosse por um certo temor, a necessidade de buscar o lado luz e não o lado sombra dessas realidades que estavam sendo apresentadas para elas. E é lógico que é nesse momento que a gente vai perceber o seguinte: Deus não é tão brutal assim. Deus não é essa criatura terrível, malvada, que queima a cidade quem não obedece. Ao contrário, as leis divinas aí estão. Então, o queimar as cidades, vamos observar os nossos dias? Quando nós vemos prevalecerem aquelas criaturas que são como Jesus descreveu, que são materialistas, apegadas, emissários do caos, criaturas que disseminam notícias falsas, que disseminam discórdia, elas não acabam provocando convulsões sociais? Antes de nós chegarmos até vocês, nessa palestra que foi gravada, nós acompanhávamos o noticiário num dia muito complicado. E aí, em um determinado momento, num país bastante distante do nosso, dito ser um baluarte da democracia, tudo se reverteu. E nem sabemos ainda quais são as consequências disso, porque no momento que nós estamos a gravar, os fatos estão acontecendo. E é importante nós considerarmos isso. Na verdade, não é o rei ou não é Deus que manda raios e taca fogo nas cidades. É a nossa consequência natural do apego materialista, do distanciamento das suas leis, do nos afastarmos do estado do reino dos céus de bem-estar, de harmonia íntima, que leva as cidades a pegarem fogo, que leva as coletividades a se digladiarem, que leva as criaturas a agirem de forma egoísta, massacrando inclusive outras coletividades para poder assumir a posição delas. Foi isso que gerou todas as guerras, foi isso que fez queimarem as cidades, e não a vontade de Deus. É uma mera consequência da nossa inferioridade. E aí, no contexto judeu, a gente começa a perceber que estamos aqui hoje, vivendo a mesma realidade que Jesus havia ensinado há 2000 anos. Nós estamos ainda na mesma situação. O que está acontecendo, afinal de contas? Estamos vendo criaturas que se recusam a atender a um chamado para o bem, e ele se repete. E hoje se repete com o respaldo da ciência.
Aí estão o Espiritismo, aí está a ciência, a mostrar para nós a necessidade de cuidarmos de nós e dos outros, com medidas de proteção, com medidas de distanciamento. E o que fazem os porta-vozes do caos? Eles fazem aglomerações, eles criticam a possibilidade de medicamentos, eles apresentam medicamentos que não têm nenhuma utilidade por pura invenção das suas mentes, sem respaldo científico, fazendo com que a sociedade se desagregue, fazendo com que nós soframos cada vez mais. Isso é muito triste, porque vai representar exatamente aquele conjunto de convidados. Mas existe ainda um terceiro conjunto de convidados. Estamos chegando lá na túnica nupcial, né? Aqueles que o rei diz assim, então, olha, os que foram chamados em primeiro lugar não eram dignos. Ide às ruas, às encruzilhadas e chamai a todos. E aí é uma questão interessante, porque de uma maneira ou de outra, a mensagem de Jesus, que foi semeada há mais de 2000 anos, num cantinho assim pequenininho, lá da região do Oriente Médio, se espalha pelo mundo inteiro. Se não como religião, pelo menos como conceitos de convivência harmoniosa, de paz, de tolerância, mais do que de tolerância. Ainda recentemente nós tivemos a oportunidade de dizer, nós, o movimento espírita, precisamos ir além da tolerância. Nós precisamos ser acolhedores. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu sou tolerante, mas simplesmente está fechando ou se calando diante de uma coisa que o incomoda muito. E quando somos acolhedores, nós acolhemos o outro ou a outra pessoa com o que ela tem de bom e de ruim. E de alguma maneira tentamos viver, estimulando-nos e estimulando aos outros a que apresentem, a que exponham, a que façam fluir de si o que tem de melhor. E que aprendam a dominar, a controlar aquilo que todos nós ainda temos de ruim. Essa população inteira, essa mensagem que foi levada a todos, mesmo aqueles que não conheciam, mesmo aqueles que vinham de longe, de fora, de outras culturas, está chegando a esse tempo. Nós temos, sim, uma mensagem que se espalha no contexto, no conteúdo, com uma mensagem de paz e de harmonia. Na prática de alguns seguidores, está completamente equivocada. Está completamente desvirtuada. E isso nós vamos falar mais adiante. Mas é nessa hora em que se enche o salão, e é exatamente isso, né? Os convidados foram às suas casas, se prepararam, se sentiram distinguidos com o convite do soberano para participar do festim de bodas do seu filho e foram à festa. Mas sempre tem aqueles que são mais ou menos preguiçosos, né? Sempre tem aqueles que acham assim, vou do jeito que eu tô, vou como eu estou, e vão sem preparo, vão sem qualificação. E aí é nessa hora que o soberano, passeando entre seus convidados, se depara com uma criatura que não trajava a túnica nupcial. Chegamos nela finalmente, não é? Que negócio é esse de túnica nupcial? Será que é uma roupa? Ou para nós, já que nós estamos fazendo essa associação de reino dos céus com o estado de bem-estar espiritual, a túnica nupcial, aquilo que nos veste para estar no reino dos céus, não deveria ser o conjunto de qualificações? O trabalho realizado, os méritos alcançados para nós podermos estar naquele estado? Não adianta nós imaginarmos que um rótulo de cristãos, o rótulo de espíritas, vai fazer de nós, ou vai garantir para nós, um duplex com piscina em nosso lar para os que são espíritas, uma nuvenzinha toda confortável para os que são de outra religião no paraíso. Não é necessário ter a túnica nupcial, esta armadura, diríamos assim, ou melhor dizendo, é melhor usar a túnica mesmo, porque a armadura não cola, né? A armadura leva sempre a uma ideia equivocada. Nós precisamos ter cuidado até com a nossa linguagem, com o nosso falar, porque a mensagem de Jesus, ela é toda de paz, ela é toda de harmonia, a do Espiritismo também. Então, quando nós espíritas vigiarmos muito o nosso discurso, nós conseguiremos convencer mais através da nossa prática. Mas até o nosso discurso precisa ter esse cuidado. Não usemos o termo armadura. Não usemos as armas do espírita. Não, nós não temos armas. Nós temos ferramentas. Ferramentas servem para construção, armas servem para destruição. A túnica é uma vestimenta que distingue aquele que se preparou e que tem a honra de utilizá-la. A armadura mostra a criatura que está belicosa, que está pronta para o conflito. Sejamos atentos até na maneira de nós falarmos, de nós nos colocarmos na tribuna espírita, de nós nos colocarmos no discurso espírita nas redes sociais.
Porque tudo isso vai fazer com que as criaturas compreendam mais ou menos a proposta de amor, de paz, de transformação que a nossa doutrina nos faz abraçar. Então, essa túnica nupcial é esta qualificação. Ao se deparar com alguém que entrara na festa, mas que não estava qualificado para ali estar, o rei então diz, olha, você não tem condições, você não tem mérito para estar aqui. Voltando a outras parábolas, seriam os bodes, seria o joio, que o mestre manda separar. E eles são todos então descartados. Não porque Deus vai extinguir espíritos que não alcançaram evolução, mas refere-se muito mais a esse momento que nós vivemos agora, de transição, de seleção das criaturas, não com base nos mais adaptáveis, mas com base naqueles que vão ter mérito para continuar no planeta. Seja permanecendo no corpo físico para garantir a sua transformação, como fazem as novas gerações, seja como aqueles de nós que estamos a desencarnar, por qualquer motivo que seja, mas que ainda permaneceremos na Terra e seremos a terceira ou a quarta geração de realizadores da regeneração. Viveremos em plenitude a regeneração se nós nos vestirmos com essa túnica nupcial das qualidades morais, das qualidades éticas, do trabalho realizado, porque não basta também só ter discurso, não basta também só ter bandeiras. É necessário que as nossas bandeiras, que os nossos discursos sejam vistos através da ação das nossas mãos, da realização do trabalho que nós fizermos. Um passo de cada vez, uma conquista de cada vez. Não vamos imaginar dar um salto evolutivo e nos tornarmos anjos, mas mostrarmos às criaturas que nós fazemos esforços, que nós estamos a crescer a cada dia, a cada passo, a cada nova oportunidade, a cada novo desafio. Nós acumulamos conhecimento, nós tecemos e nós costuramos a nossa túnica nupcial para merecer permanecer na Terra nesse momento de transição. E é isso que é necessário fazer. É preciso nos qualificarmos para entrar ou para estar nesse estado de bem-estar, nesse estado de bem-aventurança que é o reino dos céus. Vista a parábola, de acordo com os estudos de Kardec, no contexto do momento em que ela foi dita, será que nos dias de hoje ela está desatualizada? Ou será que parece que se Jesus viesse, nesse mesmo momento que nós aqui estamos, comparecesse no local onde vocês nos assistem, seja na FEAC, seja no Centro Espírita Paulo de Tarso, seja no Movimento Espírita do Rio de Janeiro ou de outra localidade, onde quer que nós estejamos, se o Mestre viesse e contasse essa parábola, nós ainda teríamos condições de fazer como fizeram aquelas criaturas ali representadas, de renunciar ao convite, de maltratar o mensageiro. Será que se Jesus viesse hoje, em meio à cristandade, e dissesse, olha, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos perseguem e caluniam, será que nós não gostaríamos de, não vou dizer pregá-lo numa cruz, porque não se usa isso, mas não ia ter um monte de gente querendo fuzilar o mestre? Fazendo arminha assim de que ele não é cristão, coisa nenhuma? E essa é a questão. No contexto do século XXI, no contexto do momento que nós vivemos, como a parábola do festim de bodas, como um convite à transformação, como um convite à qualificação para nós merecermos e construirmos na Terra um estado melhor, é atual, é importante e é presente para nós. Nós não deveríamos pensar em fugir dela. A ciência e o espiritismo vêm nos mostrando, vêm nos fazendo convites. A doutrina espírita, como doutrina de fé raciocinada, vai despindo das alegorias os ensinamentos que foram ministrados no passado pelo nosso mestre, pelos outros continuadores, nos permitindo entender de forma mais clara, compreender que não é da vida material, que não é do sucesso material, que não é da pujança financeira, econômica, que nós vamos ter felicidade, que não é nem da beleza física, nem da saúde, nem do poder exercido que nós vamos garantir felicidade permanente. Mas ao contrário, será pelas conquistas que nós fizermos. Mas as criaturas ainda dão mais valor à vida material do que às conquistas dos valores espirituais. As criaturas ainda damos mais valor ao ter, mesmo nós espíritas, por isso que nos incluí. Porque mesmo nós dizemos, eu quero é que a minha casa fique bem conservada, eu quero é ter um carro novo, por que eu vou desviar dinheiro para comprar cesta básica para quem está passando fome? E olha nós aí fazendo exatamente o que fizeram os fariseus e os saduceus do tempo de Jesus. Transportando para o século XXI aquelas mesmas criaturas retratadas lá na parábola que depois foram excluídas da situação de bem-estar. Então as características se exacerbam.
Nós vamos perceber nesse momento de transição, neste século XXI, essa parábola mostrando ainda mais diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm trabalhado para tecer e para coser a sua túnica nupcial. Nós vamos ver as criaturas bondosas tendo gestos ainda de mais altruísmo, de mais dedicação, buscando suprir as necessidades. Às vezes elas não têm para si, mas por amor, por dedicação, por entenderem que a necessidade material muitas vezes obsta que se compreendam os valores do Espírito, elas trabalham para que a sua coletividade, para que a sua comunidade sofra menos os impactos da vida material dura que estão vivendo. Por outro lado, as criaturas cruéis, as criaturas más, aqueles que não trajam a túnica nupcial, também mostram as suas falhas. Vemos aí os escândalos de corrupção, vemos aí a violência, e alguns pensam assim, mas a violência, sim, a violência. A violência pelo crime cometido, a violência pela maldade praticada, ela é aquela que chega mais rapidamente até nós. Mas a violência pelo discurso, a violência pela colocação equivocada de ideias, a violência pela disseminação de teorias conspiratórias que fazem as criaturas se dividirem, se odiarem, ela também é violência. E nós, espíritas, precisamos estar muito atentos ainda a um outro tipo de violência. A violência da omissão, a violência do descaso. Muitos dizem assim, eu sou espírita, eu estou numa condição melhor do que aqueles que não compreendem. Então, o que é que nós fazemos para que aqueles que não compreendem passem a compreender? Como nós temos vivido, é preocupante observar. Não apenas no meio espírita, mas o meio espírita me causa mais constrangimento, me causa mais dificuldade, uma profunda dor. Porque nós temos visto, no meio da cristandade, os cristãos abandonando Cristo, fazendo sinal de arminha, dizendo que bandido bom é bandido morto, que os outros não merecem o bem-estar que eles desfrutam só porque trazem o rótulo de cristãos. E nós temos visto ateus ou criaturas que se dizem ateias, com princípios e ações, principalmente ações, porque há muitas criaturas que fazem discursos luminosos elaborados, mas não têm as ações. Mas eu tenho visto ateus mais religiosos do ponto de vista das ações. No discurso são ateus, nos discursos dizem que Deus não existe, mas nas suas ações são fraternos, são amorosos, cumprem a lei divina de fazer com que o próximo cresça, amadureça, evolua, assim como eles também crescem, amadurecem, evoluam, compartilham seu desenvolvimento intelectual, compartilham seus bens, para que outras criaturas também possam, de alguma maneira, ser alçadas a uma condição que nós assemelhamos ao reino dos céus nessa passagem, nesse estudo. E aí nós vamos perceber como esse momento é difícil. O movimento espírita dividido, a cristandade dividida, as coletividades terrenas divididas não apenas em ideias, mas em conflitos, segregando-se em extremismos que fazem temer pelo bem-estar e pela paz ainda tão tênue que a nossa sociedade terrena passou a desfrutar de um século para cá. Cada um de nós que aqui está é convidado a tecer a própria túnica nupcial. Mas quando nós fizermos isso, que nós estimulemos os outros em torno de nós. Se somos cristãos, vivenciemos a mensagem de Jesus. Pensemos o que Jesus faria nesta situação. Como Jesus encararia esse momento que nós vivemos, em que nós temos tanta necessidade material, quando o Mestre, tomando de 2 pães, de alguns peixinhos, conseguiu saciar a fome de milhares. Num símbolo claro, é claro que nós vamos imaginar ali aquela multiplicação verdadeira e material, mas a sensação de saciedade, a capacidade que todos nós temos de dividir o pouco e fazer com que o pouco seja muito. Eu me lembro ainda de meus avós falando, pouco com Deus é muito. Porque realmente a família era pobre, tínhamos dificuldades, e aí as criaturas conseguiam ter alegria simplesmente por compartilhar um bife, por compartilhar uma ceia. E isso era o muito, que apesar de pouco na quantidade, enchia os nossos corações de alegria. Fazia com que nós nos sentíssemos melhores, mais aptos, mais capazes. Esse é o convite que é feito para nós na parábola do festim de bodas. O Rei continua a nos convidar para o reino dos céus.
mas como nós temos reagido, como nós temos atuado diante desses convites. O que está acontecendo com o planeta Terra? Muito se diz, e eu ouço isso desde 1976, quando eu comecei a atuar no movimento espírita aqui no Rio de Janeiro. Eu ouço dizer, a Terra é planeta de provas e expiações e vai virar planeta de regeneração. Temos até a palestra Transição Planetária, temos a palestra sobre conflitos existenciais em momentos de transição, que estão lá no nosso canal no YouTube. Eu convido vocês a irem lá e a assistir. Mas aqui nesse instante de reflexão, a pergunta que se faz, basta conhecer Jesus? Basta dizer que nós somos espíritas? Basta dizer que nós somos cristãos? O que nós fizemos? Momento de análise, momento de reflexão que pode nem ter acontecido, porque como nós tivemos mudanças tão atípicas nesse calendário, alguns de nós até nem trocamos o calendário que está preso na parede, eu sou um desses. Cada vez que eu passo ali na minha cozinha, eu vejo o calendário de 2020 pregado na parede, eu penso assim, eu tenho que trocar esse negócio, mas ainda não fiz. Mas a gente não trocou ainda. O nosso chip mental, a nossa atuação ainda está no ano passado. E nós temos que agir, transformar. O que nós fizemos em 2020? Momento de reflexão. Será que eu fui bom o bastante? Será que eu fui fraterno o bastante? Ou será que eu fui egoísta? Será que eu apenas me preocupei comigo, com a minha família, com o meu bem-estar e não liguei para o bem-estar dos companheiros que pudessem estar passando por momentos de maior privação do que eu? Será que eu reclamei que não posso gozar desta ou daquela iguaria que eu estava acostumado a comer e que era caríssima? Sem perceber que em torno de mim há criaturas que não têm uma colher de arroz, uma conchinha de feijão para comer? Como nós agimos em 2020? E agora é o momento de planejamento. O que faremos deste 2021? Como agiremos em 2021, 2022, 2023, 2024? Como agiremos como espíritas? O que faremos para transformar a nós mesmos? E transformando a nós mesmos, transformarmos o nosso planeta. Fazermos do nosso planeta um planeta melhor. Um planeta capaz de suportar espíritos que venham para se regenerar. De dar a nós oportunidades de realizar um processo diferente de aprendizado desse de provas e expiações, em que o sofrimento ainda se apresenta como uma necessidade, em que a dor ainda é o único móvel que nos tira das nossas casas de campo lá da parábola, que nos tira da preguiça e nos faz, na busca do socorro, entender que nós também somos capazes de socorrer, entender que nós também temos instrumentos, temos ferramentas para ajudar esse mundo a se fazer um mundo melhor. Não fiquemos esperando, não fiquemos de braços cruzados, eu confio em Deus, eu confio na espiritualidade. Alguns até cometem o erro, Jesus está no leme. Toda vez que eu ouço isso, já falei até isso em outros vídeos, eu imagino Jesus morrendo afogado, porque o leme está lá debaixo do barco. Jesus está no timão, está lá em cima, na cabine de comando, controlando esse barco da nossa existência, esse barco planetário chamado planeta Terra. Mas ele espera que cada um dos seus marujos, e nós somos desses marujos, façamos a nossa parte. Cuidemos para que nada fique por fazer, para que o bem se estenda muito, para que a luz prevaleça sobre as trevas, porque nós ainda estamos no triste momento das trevas humanas, em que as criaturas colocam o seu egoísmo, uma chaga radical, colocada lá pelo Espírito no livro dos Espíritos, na questão 913, fazendo perceber que ela é a causa de todos os males, de todos os transtornos, de todas as dificuldades. Quantos de nós mesmos espíritas ainda temos mostrado mais egoísmo do que altruísmo? Mais fraternidade, meus irmãos, mais ação, parafraseando, sem nenhum contexto político, por favor, não me entendam mal, mas parafraseando Geraldo Vandré, nós espíritas sabemos, e quem sabe faz a hora, não fica esperando acontecer. Não vamos ficar lá no centro tomando passe, bebendo pipas de água fluidificada, esperando a Terra virar mundo de regeneração. Não, vamos lá para fora, vamos lá para a sociedade. Vamos nos mostrar cada vez mais dedicados ao bem coletivo. Coisas simples. Durante a pandemia, as atitudes corretas de proteção nossa e dos outros, uso de máscara, higienização das mãos, tomar a vacina porque é um progresso da ciência necessário, tudo isso é prova de altruísmo. É nós mostrarmos que, por vezes, até com ideias diferentes, nós agimos em benefício da coletividade, porque a coletividade retornará em paz, em reino dos céus para nós.
Entendamos, meus irmãos, que em termos espirituais, fazer acontecer, para nós que sabemos, para nós espíritas, a quem muito conhecimento foi dado, a quem muita possibilidade de compreensão, porque eu não digo que compreensão foi dada, compreensão não é dada, compreensão é conquistada. Cada um de nós, espíritas, se não estudar, se não refletir, não compreenderá a doutrina que dizemos abraçar. Vemos pessoas que estão há 20, 30 anos, até realizando atividades mediúnicas em casas espíritas, assumindo posições de destaque no movimento espírita e que não compreendem. E outros que são apenas frequentadores, ficam lá naquele estado de que eu vou lá para os espíritos me ajudarem, eu vou lá no centro para alguém fazer um milagre para mim. Não existe fazer milagre para mim em espiritismo. Não existe essa proposta na doutrina espírita de nós saltarmos o trabalho para alcançarmos o sucesso. Não. Sucesso só vem antes do trabalho. Felicidade só vem antes do trabalho, lá no dicionário. O resto, na vida, para a gente ter felicidade tem que trabalhar. Para a gente ter sucesso tem que trabalhar. E é importante que o espírita seja ativo, seja transformador. Não sejamos meros filabóia no banquete divino. Sejamos daqueles que vamos emprestar as nossas mãos, a nossa voz, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa força de trabalho, vamos emprestá-la a Jesus, para que a transformação do planeta ocorra de forma mais rápida. Vamos deixar de ser apenas os convidados que sentam à mesa e esperam o banquete chegar, sem mérito algum, a não ser o de ter vestido a túnica nupcial, que é uma qualificação. Mas por que qualificados nós vamos entender? Não, eu tenho a túnica nupcial, eu me qualifiquei, eu posso fazer mais do que isso. Eu não preciso ficar lá no centro e uma vez por semana tomar passe. Eu posso ajudar na evangelização, eu posso cooperar na campanha do quilo, eu posso visitar os asilos. E assim agindo, fazendo, trabalhando, nós deixaremos a condição de filabóia do banquete divino e passaremos a cooperar com Jesus. Vamos servir a ceia, vamos servir o banquete, a cooperar com aquele descrito por Lucas, o provedor, e vamos servir no festim. Assim como Jesus serve a cada um de nós. Entendamos, meus amigos, quando espíritas, com o conhecimento que a doutrina nos traz, com a possibilidade de estudar, espírita que não conhece as obras da codificação, espírita que não estuda continuamente, nem sequer pode se chamar de espírita. Assim como o cristão que não espelha em si nas suas ações a mansuetude, a serenidade, a fraternidade e o amor de Jesus, jamais poderá ser chamado de cristão. Ainda que apareça como liderança de uma determinada igreja, não será cristão. Quando prometer as coisas materiais, porque Jesus só veio falar das coisas do Espírito, só veio apresentar para nós a prevalência da vida espiritual sobre os interesses materiais, como então essas lideranças que se dizem cristãs, vão apresentar a prosperidade material como uma meta de Jesus? Não, não é meta de Jesus, é meta deles. Enriquecerem à custa dos bobos, dos trouxas. E nós, no movimento espírita, não nos iludamos com isso. Não imaginemos que uma casa grande, com 5 andares, com uma infraestrutura moderníssima, será mais operosa e mais fonte de luz do que aquela casinha pequenina na cidadezinha do interior, onde as criaturas conseguem agir com amor e fraternidade. Seremos reconhecidos pelas nossas obras. O amor que deve ser disseminado nesse instante, o amor que deve ser levado às criaturas, ensinado por Jesus, ele partirá das nossas ações e chegará àqueles que necessitam. Nós, meus irmãos, minhas irmãs, nos aproximamos do final da nossa tarefa, agradecemos a sua atenção, agradecemos o carinho e nos despedimos, deixando todos vocês em grande paz. Muita paz a todos e muito obrigado.